está dentro do modo de produção escravista, então a gente coloca aqui civilização romana. O que vocês estão em história agora? A gente está... Depende de qual. História Geral. geral. A gente acabou de ver o islamismo, ele vai entrar em feudalismo. Ah, então tá. Então vocês acabaram de ver. Sim. Né? Então, quando a gente pensa na civilização romana, a gente vai acabar dividindo em períodos. Se a gente pensar no processo de povoamento da Península Itálica, nós já temos, né, para o norte, os etruscos. E antes de existir Roma, a gente já tem no sul, por conta da segunda diáspora, a Magna Grécia. Então, eu tenho gregos. E eu tenho o processo de migração dos povos indo-europeus. Então, eu tenho lá o leque de italiotas, samnitas, sabinos, latinos, voscos, volgos. Então, vários povos então, que vão ficar aqui na região central. E aí, se nós pensarmos nos italiotas, pensando aí nos latinos, é aqui que se dá a formação, o núcleo do que é Roma. E surgindo de uma fortificação militar. Então veja, se eu tenho um caráter militar, militarista, essa arte, aquilo que vai ser expressão artística, também será militarista, tá? Então, ó, a cultura romana desenvolveu-se a partir do contato com os etruscos ao norte, dos gregos ao sul e do diálogo com esses povos, em contato direto com outros povos, porque se eu pensar nos etruscos, eles já têm contato com os egípcios. Se eu pensar nos etruscos, eles também já têm contato com os gregos. Então, o primeiro contato com os etruscos vai ser muito importante, porque eu, enquanto romano, vamos supor, eu romano, eu vou me apropriar do que for etrusco. A gente sabe que, pelos períodos históricos, os etruscos acabam chegando na fortificação romana, últimos reis etruscos, e, no fim, Roma acaba dominando, mas toma para si parte da cultura, principalmente a produção dos arcos, né? A construção dos arcos. Então, aqui, dos etruscos ficaram ruas pavimentadas, sistema de esgoto, aquedutos, uso dos arcos e das abóbodas, e dos gregos o ideal de beleza. Por ser uma civilização que nasceu com espírito militar, a arte romana foi marcada pelo utilitarismo e preocupação com o impalpável. Vamos lembrar, quando eu penso nos gregos, eu penso em algo idealizado. Quando eu penso nos romanos, eu penso em algo realista. Tá? Então, a questão prática, né, pragmática, tem que ser pragmático, tem que ter uma utilidade e tem que ser realista. Então, a arte romana está mais ligada a isso. Aqui os períodos, né? Vocês acabaram de ver, acho que sim. Então, onde ficavam os etruscos? Na região da atual Toscana, entre o rio Arno até o rio Tibre, formando a Etrúria, tá? E aí o processo de dominação e troca cultural. E aí eu coloquei aqui, né? Roma, etruscos gregos. Roma, etruscos egípcios. Tanto que se a gente pensar nos gregos também, em contato com os egípcios, quando a gente viu o Polos, Coré, aquela coisa imóvel, né? Bom, e o que eu tenho na arte etrusca? Uma arte voltada para os túmulos, para a arte funerária, com sarcófagos e pinturas. As mulheres aparecem nesses sarcófagos, então, tanto em escultura quanto em pintura, o que mostra que elas têm um lugar importante na sociedade, diferente das outras civilizações, tá? O vitalismo, o semblante é importante, porque quando a gente vê nos egípcios aquele semblante quase blasé, né? Que não expressa nenhuma alegria, nenhuma emoção,
Quando a gente olha para a arte etrusca, que vai para os romanos, a gente tem um semblante que tem o vitalismo, tá? Os romanos vão preservar a arte tumular dos etruscos e também as características místicas, os presságios, né? O que aquela estrutura, aquela imagem, aquilo vai querer dizer, tá? A lei da frontalidade está aqui também e o diálogo com a arte grega. Quando a gente fala diálogo, pessoal, estão ali pensando que os romanos, na sua constituição, estabelecem um diálogo, seja então, são vários, a gente pode pensar em vários povos por conta do imperialismo, mas quando eu penso nos etruscos, na arte que mais influencia etruscos e gregos, cuidado para não falar em plágio, porque não é plágio, é um diálogo mesmo, que pega elementos que bebem dos etruscos e dos gregos, mas que tem elementos romanos, tá? E a gente vai perceber isso. Tudo bem até aqui? Então, olha só, o sarcófago Seferete, tá? Do século VI a.C., etrusco, tem uma mulher e, gente, olha a expressão deles. Vocês não gostam disso? Olha aqui. Mas essa parte pra mim é bastante antiga. Mas você vê que a Roma, assim, Quando você pensa em Roma, você pensa em quê? Em arte, em escultura? geralmente eu penso em nomes nus, tipo, igual gregos. E qual é a expressão deles? Sérias. E essas expressões, esses homens, são conhecidos ou desconhecidos? Conhecido. Essa é a diferença do grego. Então, mas é que isso eu não entendi. Tipo, tá, peguei o fio da meada. Pegou? Os elementos que vão aparecendo, eles bebem nessa fonte, mas é deles. Então, num primeiro momento, essa ideia da seriedade vem do Império. Você deve estar imaginando, por exemplo, a escultura do Otávio, o busto do Júlio César, são personagens políticas, né? Então, a arte vai mudar. E eles estão deitados de lado. Eles estão. Marmita O movimento também, né? Não é uma coisa. não é tão rígido quanto o Egito. Só fazendo Tem uma modalidade aqui. E se você pensar que em Roma você muda de classe social, e no Egito não. Lembra que a gente comentou na aula passada? O militarismo é uma possibilidade de ascensão social. Os etruscos são militaristas. Por que a gente tem uma fortificação? Então, Roma, lá no Rio Tigre, vai ser uma fortificação, né? Por quê? Por que eles estão se protegendo? Porque os etruscos para o norte, eles têm os Alpes. Então, é mais fácil descer. Em algum momento, os etruscos vão descer. Um povo militarista expansionista. Então, os romanos estão se protegendo também. Se a gente pegar a expansão romana, ainda na República, num primeiro momento, eu domino a Península Itálica por proteção. Depois que eu faço uma expansão para dominar, tá? Então, heranças etruscas. Aqui, ó, a gente tem um afresco na tumba dos leopardos, tá? É também do século VI. E aí, gente, tem um pouco mais de leveza, tem um pouco mais de alegria do que o que a gente conhece de arte da antiguidade. Os gregos, na escultura e na pintura, eu tenho um semblante neutro, né? E a loba? A loba, oi? É verdade que as esculturas gregas, elas não coloridas. É, Isso muda, né? Não acredito. Não é monocromático, gente. Só que a gente vai, com o passar do tempo, desenvolvimento de novas tecnologias, que a gente vai descobrindo, né? Que a gente sabe que a gente não sabe, né? Mas que aí a gente vai tendo outro conhecimento sobre essas obras, sobre o passado. Então é muito legal, né? O passado está sempre mudando. Não é? Porque às vezes a gente aprende história ou história da arte, aquilo que é histórico como algo absoluto. Só que é o quebra-cabeça, e nós
nós não temos todas as peças, né? Então, passa por um crivo da ciência e tudo mais. Mas, por exemplo, até que se prova o contrário, foi daquele jeito. Se provar o contrário, porque tem que provar, né? Então, sim, a gente tem as cores nas esculturas. Então, é bem legal, né? E a loba, gente, ela é etrusca. Ela não é romana. E as crianças são do século XV. É no século XV que essas crianças serão colocadas junto com a loba. Olha que legal. Tudo bem, a loba ela é etrusca e ela é símbolo da origem da formação mitológica romana, certo? Então, dominaram os etruscos depois, não dominaram? Dominam a Etrúria, dominam toda a península. E aquilo que é do outro povo vai ser apropriado, certo? Então, olha só, ela é feita em bronze. Os etruscos eram mestres no trabalho com metais. Restam poucos exemplares desse trabalho, por quê? Porque quando eu tenho guerra, quando eu domino um outro povo, aquilo que é de metal é derretido e vira ponta de lança, vira espada, vira armadura, tá? Então, aquilo que é metálico, a gente vai perdendo, tá? Porque vai ser derretido. A loba capitolina, então, símbolo da fundação, e as figuras de Rômulo e Remo, adicionadas no século XV, tá? É muito legal a história, né? Fala que ela não existiu uma loba, né? Era uma mulher, que na verdade era prostituta, e não era legal por, tipo, uma prostituta no Roma, então uma loba. E também que a loba é muito salva, né? E o que é um lobo, né? Bem, o que é um lobo? O que é uma loba? A matilha, a matriarca, quem cuida, a família, né? É muito legal de pensar que os símbolos vão representando. Olha, tem um outro animal que representa Roma, vocês lembram? Pensa no exército romano em pé, que animal vai na frente? Os estandartes. Uma águia. É diferente a águia do lobo, não é? Solitária. Ave de rapina, mira lá de cima e não é do alto. Quem usou a águia? Estados Unidos, Napoleão, Hitler. Então, a gente vê, dependendo do período, né? A gente tem então um animal. Olha os símbolos, né? Que são colocados. Aí eu estou num outro período. E o período da Eneida, do Virgílio, é uma encomenda do Otávio. Então, olha só, quando o Estado está fortalecido, eu crio mitos de origem, eu reescrevo a história. Quem é que pode reescrever a história? Né? Por que a história chega para a gente como chega? Então, assim, acho que tão importante quando entender, né, esses processos históricos é questionar esses processos. Que história que chega para a gente, por que chega, quem é que escreveu? É a história né, contada pelos vencedores, a história dos vencidos. Eu estava dando aula hoje falando das crônicas sobre os incas, que foram escritas pelos espanhóis. Né? Então, que história chega para a gente? Olha o nosso pensamento colonizado, né? Eu sei. Bom, os arcos romanos, influência etrusca, também está presente nos gregos, mas é com os romanos que isso ganha força. Porque olha só, os etruscos vão usar no esgoto, né, a cloaca máxima, mas os romanos vão dar outra função para o arco. Se a gente pensar, que acho que eu estou dando um passo lá na frente, mas se a gente pensar nos templos, os templos gregos não são para as pessoas entrarem, porque é a moradia dos deuses, né? E eles não têm arco. Os templos romanos terão arco. No começo eles não têm, aí quando tem o arco, esse espaço vai ficando maior, vai sendo permitida a entrada, a circulação de pessoas, porque o espaço aumentou. Tá? Então, o uso do arco pelos romanos. Então, para os etruscos eram construções secundárias, como redes de esgoto, catacumbas. Os romanos vão se inspirar e vão ter um uso mais intenso. Pensa aí, gente, arco do triunfo. Venci a batalha, eu vou marcar que eu venci e eu vou construir um arco do triunfo.
É um símbolo romano o arco, né? Aqui, gente, de novo, já falei isso aqui, coloquei ali na lousa, tá? Mas falando do acampamento militar latino, próximo à cidade de Alba Longa, dos comandantes militares se tornarem os patrícios da cidade fortificada, militarismo e pragmatismo. Tá aqui. Eu não coloquei militarismo, né? Mas a arte realista. Expansão romana e influências. A gente vai e volta, tá? A partir da expansão, contato direto com os gregos. Os romanos venceram os gregos, não venceram? Mas eles foram e se apaixonaram pelos gregos. É normal, dentro dessa perspectiva de guerra, que eu vença um povo, né, um povo, uma civilização, pegue as obras desse povo e traga como símbolo da minha vitória. Gente, os militares, eles vão ter nas suas casas obras gregas. Então, eles vão ser colecionadores de arte grega, tá? Então, contato com obras de arte que serão levadas para Roma, num ritual de celebração da vitória, por meio da conquista e do saque, nas vilas romanas, das esculturas gregas. E aqui que sai a definição do que é clássico, a ideia de clássico, aquilo que merece ser imitado, lembrado e copiado. Por quê? Quem define, de novo, é a elite romana que está falando, né? Patrício, dono de terra, militar, aqueles que têm direitos políticos, certo? Bom, romanos não usam o idealismo grego, eles são realistas. Então, qual é a explicação que a gente tem para essa ideia de realismo romano? Gente, os romanos são politeístas também, ainda que a gente possa até problematizar a ideia de politeísta, porque sempre tem um central e depois tem outras divindades. Tem um central, tem santos, tem um central, tem orixás. A gente pode sempre questionar esse pensamento. Mas aqui, ó, estão pensando aí nos romanos com o culto a vários deuses. Existem deuses específicos que são os lares, e os lares são os antepassados. Então, na casa das famílias, a gente tem um altar, onde tem esculturas, imagens dos deuses e dos deuses lares, lar, lareira, aconchego, família, né? A gente vai fazendo, né, um novelinho de lã com essas palavras. E, como é que faz? Quando a pessoa, o familiar, morria, era moldado com cera o rosto dele. Então tem uma arte realista, tem uma expressão ali. Porque é esse meu antepassado, esse meu familiar, que vira um Deus, uma divindade e está cultuado no meu altar. Não muito diferente, a gente tem porta-retrato, né? E o doméstico dos mortos também. Lembra do filme? Eu também lembro. Mas lá, eles colocam as comidas. Ah, sim. Mas pensando, acho que na cena do filme que vai tendo a família toda, a árvore genealógica, né? Só que você proteger a casa. É tipo isso, não é? Sim. Filme? Não, sim, no filme. Mas então o que a gente pode perceber é que essa prática de culto aos mortos, que a gente não precisa chamar de culto aos mortos, por exemplo, eu tenho um porta-retrato na minha casa do meu cachorro, que já morreu, mas ele está lá. Então, num outro grau, num outro nível, né, então a gente tem foto dos familiares já falecidos. Nós temos foto, eles têm escultura moldada, e é realista, não é? Por isso que a expressão da escultura é diferente. A do grego, lembra que a gente não sabe quem que é na escultura. É uma pessoa X. Se aquela existiu ou não, quem é que estava lá. Agora, na arte romana, nas esculturas, eu sei quem é quem. Então essa é uma diferenciação, tá? Então aqui, ó, tá a fiel representação dos antepassados. Tudo bem? Claro, né, gente? Olha só essa escultura. Olha isso, gente, né? Moldado. Essa escultura dá um mal-estar, não dá? Não dá? Dá vontade de apagar a mesa Eu não posso fazer isso. Devia ter feito em casa. Fazer um livro, né? Montagem. Ele ficando.
uma explicação, tá, gente? Ó, as esculturas romanas eram realistas, diferente das gregas, que eram idealizadas, evidenciando a influência helenística, individualismo, subjetividade. A ideia era reproduzir na escultura um retrato. É o que a gente falou de outra forma, né? Se compararmos as esculturas antropomórficas, quer dizer, de forma humana, gregas e romanas, perceberemos que nas gregas não reconhecemos o indivíduo, mas nas romanas ele é alguém, como a escultura do sobrinho do Júlio César, o Otávio, o primeiro imperador de Roma, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Por muito tempo, devido ao estado que se encontravam as esculturas, acreditou-se que eram monocromáticas. Contudo, sabemos que eram coloridas, policromáticas, porém as cores não resistiram à ação do tempo. Ninguém ao desenvolvimento tecnológico para o bem, né? Devido à grande preocupação em desenvolver uma arquitetura funcional e prática, os romanos primavam por combinações harmônicas nas grandes edificações que interligavam as mais diferentes regiões do Império. Teatros, palácios, estradas, as basílicas que eram lugares de debates políticos e depois vão sendo apropriadas pelo cristianismo, tá? Entre outras obras, facilitavam o trânsito de mercadorias e pessoas. Olha o arco ampliando espaços também, tá? Buscando refletir os ideais dessa civilização, as manifestações artísticas dessa sociedade foram incorporadas através da mitologia, que apresentou muitos nomes para deuses e deusas. A escultura. Aqui então o busto do Júlio César, a gente sabe que é o Júlio César, e ali o sobrinho dele, o Otávio. E a gente já tinha visto essa imagem quando a gente pegou um elemento grego das cabeças, da proporção das 7 cabeças, né? Então, o equilíbrio, a razão, a proporção estão também nas obras romanas, tá? Gente, não lembro agora. Posso te responder depois? Porque eu tô com uma vaga lembrança aqui e eu vou falar besteira, eu não quero. Tá? Não é nada nesse sentido, é mais no sentido de nascimento do Império, tá? De símbolo de origem, de mito fundador. Mas deixa eu confirmar antes que eu fale alguma coisa errada. Na arquitetura, gente, destaque para a engenharia. Os romanos são engenheiros, tá? Uma das principais, se é que dá para falar, vamos pensar nas estradas. A gente vai ver alguns mapas para falar das estradas, o tanto que elas são importantes. De novo, se lá para os persas a estrada é importante, porque pensa, eles conseguiram fazer em uma semana quase 2.700 quilômetros, né? A cada 25 quilômetros tem um posto. Então, comunicação é estrada. Pensa, os romanos, mesmo durante a República, eles são expansionistas, eles têm um movimento imperialista, a estrada é importante, tá? Então, olha só, interligavam o mundo romano, são rotas de comércio, de cobranças de impostos, deslocamento de tropas, eficiência no controle de quem é dominado, a integração. E aí, os estudos atuais apontam a construção de até 80 mil quilômetros de estradas. Quando a gente fala dos persas, da estrada real que liga Susa, Sardes a Susa, que sai quase lá do mar Mediterrâneo e chega no Golfo Pérsico, são 2.700 quilômetros. Aqui eu estou falando de quase 80 mil quilômetros de estradas, tá? As cidades mais desenvolvidas na Europa estão próximas por onde as estradas passavam, porque essas estradas depois, quando eu tenho renascimento comercial e urbano, quando eu tenho feiras e rotas, serão reutilizadas, tá? Outra coisa, os aquedutos com uma função utilitária, transporte de água. Povo que tem água é mais controlado. O povo que tem sede, que não tem água, que não tem acesso à água, vai se rebelar. Então a água, o aqueduto, é um elemento pacificador, tá? Olha as estradas, gente, romanas. Olha que legal. Depois a gente vai ver uma imagem noturna da NASA. Então, quando eu falei para vocês de Sardes e Susa, a gente está falando de sair daqui e ir para o Oriente, né? Uns 2 quilômetros e pouco. Agora, olha isso aqui, ó. Eu pego Ásia Menor, né? Eu pego todo esse litoral aqui, ó, aqui Egito, tá?
eu chego aqui, né, na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, Península Ibérica, então norte da África, tudo foi romano, né? Isso é expansão durante a República ainda, né? Se você pegar as guerras púnicas, depois da expansão do Oriente. Então, ó, não é império, mas eu já tenho imperialismo. Como que eles administravam tudo isso? Porque não tinha tecnologia, não tinha nada. É muito louco pensar, porque hoje em dia, né, os estudos apontam assim, é impossível. O mundo nosso hoje em dia é impossível isso aqui. Agora, água, alimento, rede de comércio, militarismo, controle, cobrança de impostos e relações entre a elite. Os persas também faziam isso, né? A elite dos povos dominados se relacionam. Então é assim, ó, vamos supor que eu conquistei aqui, e aí você é responsável pela cobrança de impostos, tá? Você é desse povo, faz parte dessa elite, eu combino com você que de imposto você tem que me pagar 10x. Só que você vai receber, o quanto você vai receber não me interessa, desde que você me pague 10x. Você recebeu 100x. Então essas negociações auxiliam no controle desses povos, tá? Então, porque é muito grande, vai pegar o Oriente Médio sim. até lá em cima. Aquele documento de Word que eu mandei hoje, lá tem uma parte sobre isso. É grande, tá, gente? É um textão, assim, aulas online, pandemia, eu fui montando e fui ficando, né? Então é grande. Ó, a construção das estradas, como eram feitas, né? Ó, a pavimentação. E elas são retas, né? Legal. Aqui mais uma imagem da rede de estradas para a gente ver melhor. Ah, e agora a imagem que é linda, ó. E aí, no entroncamento de estradas, né? Olha só como é bonito, os locais super desenvolvidos, os mais desenvolvidos da Europa. Tá faltando. Parece que eu tô olhando pro céu, não parece? Mas tá faltando coisa aí, tá? Coisa. Ó, o Oriente Médio ali não tá. Ah, não, tá, eu tô focando na Europa aqui, tá? Não, Europa. Mas aí Aquedutos, tá? E aí os aquedutos, além da função utilitária, dependendo da região, ele tem uma função plástica, artística, de compor uma paisagem, tá? E é bem bonito. E alguns aquedutos são utilizados até hoje, né? Aqui, tá? Como funciona o aqueduto. Aí os professores podem explicar melhor para vocês, né? Geografia, ou mesmo professor de física que vai falando, né? Enfim, não eu. Eu posso falar para vocês que eu acho lindo, que me encanta. Mas a gente, é assim, ó, vai tendo, né, o declínio para que essa água possa correr. Então, é engenharia, gente. É cálculo. Não tem jeito. Oi? Trilho de quê? é verdade. Daí as pontes, né? Mas dos aquedutos, não sei te dizer, porque eles também não têm essa estrutura, tá? Eles não são largos, tá? Eu não sei nem te dizer na estrutura da fortificação em si. Os romanos, eles desenvolvem uma argamassa, eu não vou lembrar o nome dela agora, tá? Mas essa argamassa é o cimento que eles desenvolvem na época, que é muito forte, e por conta disso a gente tem acesso a vestígios históricos que são mais resistentes, tá? E esculturas. Gente, imagina a crise da República, o caos, a guerra civil, aí vem política do pão e circo, aí vão matar os irmãos Graco, né? Então vira todo aquele caos, aí vem ditaduras. Quem que vai aparecendo como elemento pacificador? O exército, certo? Então o Senado vai diminuindo, né, o seu poder, o exército vai crescendo, os líderes militares vão crescendo, tá? E aí durante o Império, o imperador representa a pacificação, tanto que tem a Pax Augusta, a paz de Augusto,
que a gente chama de Pax Romana, que começa lá com Otávio Augusto, é o maior controle das revoltas. Ele para um pouco o expansionismo, que vai ser retomado depois, mas então há uma melhoria nessa administração, tá? E aí, o que eu vou trabalhar na arte, na escultura? Propaganda política. O que eu quero? Imperador mais sereno, mais equilibrado, tá? Não vai ser abandonado o realismo, porque eu sei que é o Otávio Augusto, mas ele vai estar sereno. E aí eu também tenho um pouco mais da influência, né, do idealismo grego, tá? Arte como propaganda política. Alguns historiadores vão falar que o embrião dos regimes totalitários é o Estado romano. Então, regimes totalitários, para alguns teóricos, é só nazismo, fascismo e stalinismo, tá? E o embrião do fascismo e do nazismo, aqui, o Estado romano. Esse controle total, essa mistura de público e privado, controle das massas, propaganda política, óbvio que são, vamos dizer, anacrônicos, tá? O embrião disso quer dizer que os elementos eles aparecem aqui. Só que o Império Romano deixava de ser não é? Sim, o Império Romano, ele não vai contra, por exemplo, a religião dos outros povos. É super legal ver isso. Tanto que a questão com o cristianismo é uma questão política, né? Aqui, olha que legal, gente. Escultura embaixo de relevo, são revestidas de mármore, não é mais aquela Roma de barro, aquela Roma simples. O mármore é eterno, é para ficar, e é luxuoso, é outra estética, tá? Então, é isso que eu quero passar, aquilo que é eterno, como Roma deve ser. Tanto é que nós falamos muito de Roma, né? Então sai a Roma de barro, que é frágil, e vem a Roma estável. Então eu estou saindo da crise, da república, e eu estou no império. O Otávio conseguiu lá o tripé de Maquiavel, né? Ele tem apoio do exército, né? Então ele é imperator, o que o tio dele não conseguiu ser. Ele é sumo sacerdote, pontífice, ele é o primeiro da religião. E aí ele é príncipe senatus, ele está acima do senado. Ele é augusto, ele é divino. Então ele acumulou os títulos lá no Principado de Otávio, até ele se tornar um imperador. Então é uma transição, né, do caos, daquilo que estava acontecendo. E é tão louco, né, gente? Porque assim, ó, você pega lá, tô saindo da monarquia, nunca mais alguém vai centralizar o poder, né? República, coisa pública, né? Não seja para todos, mas aí eu chego aqui e eu centralizo o poder. E ele vai tendo um jogo de cintura para lidar com o Senado, jogo de cintura que o tio dele não teve, né? Ambicioso e tudo mais. Tem agora eu não vou lembrar, mas havia um presságio, segundo, né, as línguas, né? Que era para o Júlio César tomar cuidado com os idos de Março. E o presságio diante da arte, artístico, falando com ele. Depois eu mando para vocês, porque agora tá. Isso aqui chama Arapaces, tá? Então, esse é o altar em homenagem ao Otávio e à sua família. E aí, nós vamos tendo narrativas, né, sendo colocadas embaixo do relevo, em mármore, pacificador, tá? Aí tem para vocês, se vocês quiserem ler um pouquinho sobre isso. As termas, ou os termas, tá? Então, a função do banho é uma função, além de ser higiênica, diferenciadora dos povos que não têm cultura romana, aqueles que são chamados de bárbaros, né? Então, além dessa função diferenciadora de sociedade, nos termas tem espaço para biblioteca, comércio, negociações políticas, é um espaço de sociabilização. Tem água quente, tem água morna, tem água fria. Então, é um complexo onde as relações vão acontecer, tá? Também tem uma estrutura. Acho que tinha colocado uma outra imagem. Outra coisa que nós temos dos romanos até hoje, a configuração urbana. Então, imagina, né, o espaço está aqui, eu tenho uma cruz. E aí eu formo 4 quadrantes e a cidade vai se constituindo em torno de uma praça central e de avenidas, tá?
Então, esse complexo urbano, em forma de cruz, que vai trazendo pontos de linhas, tá? É da nossa sociedade também. E essas praças são os chamados fóruns romanos, que vão se constituindo, tá? O ponto de intersecção entre as duas avenidas. Aqui é Roma, tá, gente? Ai, pro fórum romano hoje em dia é horrível. Tudo destruído. Ah, mas aí são os vestígios, não é? Mas ai, Ai, achei tão lindo. eu achei horrível. É. Tudo destruído. Eu achei que eu ia entrar num negócio que se eu falasse do jeito que me falavam. Não, né? Nossa, mas é enorme mesmo. É enorme, é um complexo muito grande. Ah, não sei se Mas eu me perdi lá dentro. Quando que você foi? Em 2018. 18. Eu fui em 2014. Mas, mas acho que tem uma vista da cidade. Tem uma questão de acho que uma potência daquele lugar, né? Mas é tudo destruído. Ruínas. É. Povo militarista, região de guerras. Pensa aí, fascismo que vai utilizar, que vai restaurar algumas coisas também, mas tem guerra, né? Gente, eu tô perdida na hora. É 20 minutos. Ela achou que eu ia falar assim. É tipo assim como sua aula, né? Ó, os templos. Gente, o Panteão surgiu do antigo templo de Agripina, construído em 29 a.C. e 19 a.C., destruído entre 80 e 110, reconstruído em 126 no governo do imperador Adriano, tá? Possui arco e abóbada, uma entrada grega, mais um corpo rotundo. O que é um corpo rotundo? Redondo. Porque se a gente pensar nos templos gregos, tem lá as colunas, né? Os templos romanos, eu tenho arco, e se eu pensar no Panteão, não vou saber desenhar isso, mas ele é horroroso, né, o desenho. Mas ele vai ter, né, a esfericidade que os templos gregos não têm, tá? Era dedicado, olha que legal isso, a todas as divindades romanas. E um dos nichos ficava vazio, porque o seu Deus tem lugar aqui, junto com os nossos. Entenderam? Então, você estrangeiro que está vivendo em Roma, aqui é o espaço do seu Deus. Mas ele não é o único. Ele está entre os deuses romanos, tá? Então, esse é para o Deus esquecido, para que os povos conquistados por Roma soubessem que tinham seus deuses ali. Esses templos são construídos em locais elevados, a entrada é somente pela frente, então tem pórtico e escadaria. E a diferenciação dos templos gregos, tá? Que tem entradas por todos os lados. Só que os templos gregos não são para você ficar dentro. Não é para ter circulação, por isso eles são menores também. E não tem arcos. E tem colunas. As colunas ocupam espaços. E muitas vezes eu tenho a escultura do Deus lá, porque o Deus mora no templo. Ah, naquele filme do Percy Jackson, eles escalam a tenda de chegar onde você É verdade, ela mora lá, né? Aqui, ai, ficou ruim, né? Tava tão bonito. Aqui a gente tem Maison Carré na França, tá? E ali o Panteão Romano. Tá com internet aqui agora, né? Tá. Depois a gente vê outra imagem, tá? Os anfiteatros. Gente, o anfiteatro é o inteiro, né? E o teatro é o semicírculo, é a metade, né? Então, para os gregos, a gente tem teatros, né? Aquela semicircunferência nas colinas. Os romanos vão construir os teatros, os anfiteatros, revestidos com mármore, evidenciando uma preocupação estética. A partir do teatro grego semicircular, gente. Essa tosse seca, tá bom, gente? É de outono e rinite. Bom, o teatro romano não tem a mesma função do grego, que é a educação, a paideia, a cidadania. Os teatros romanos são utilizados para controle social, política do pão e circo. Cuidado com as comparações com o futebol, né? A gente consegue comparar algumas coisas, mas tem que tomar sempre um certo cuidado,
porque eu vivia numa sociedade censitária, a gente vive numa sociedade democrática, eu posso falar mal da democracia, né? Falar mal no sentido de que deveria ser mais democrático e funcionar as instituições e tal, mas nós somos democráticos, né? Bom, então os teatros e anfiteatros gregos eram produzidos em encostas para fazer o local da plateia. Os romanos vão utilizar espaços planos para fazer o anfiteatro. E no subterrâneo do Coliseu, por exemplo, vão existir canais, não só para o acesso à arena, mas canais que podem ser inundados e ocorrer batalha naval. Por exemplo, no Coliseu, que é o anfiteatro Flávio, tá? Feito no Império durante a década de 70 e 80 depois de Cristo, tá? O Império começa lá em 27 a.C., né? Em 31 a 27 o Otávio vai acumulando os títulos, em 27 a.C. começa o Império, tá? Bom, então revestidos com mármore, a partir do teatro grego, controle social. Então, assim, o que seria mais importante desse textinho? Então, aqui uma vista aérea, aí a gente pode perceber que os estádios de futebol são inspirados no anfiteatro romano. E é muito legal, né, gente? Não sei se dá pra... Ó, aqui tem um Arco do Triunfo, tá? Então, o anfiteatro romano e o Arco do Triunfo. E o fora Do lado. Pra cá, né? Olha que bonito, gente. Ai, nem parece que morria gente aqui, né? Que é um método de tortura, de controle, né? é horrível, parece que é um colapso. E quando a população romana decidia o que fazer com quem está lá lutando, é como se eles fossem, né, os superiores. Então, essa sensação de superioridade, ela controla a população. A população decide, né, o pão e vinho. Teve um ano que Roma teve mais de 200 feriados para controlar a população, com festas e tudo mais. Mas que é bonito, é? Pinturas, pessoal. As que resistiram ao tempo são as da cidade de Herculano e Pompeia, na Península Itálica, as cidades que foram soterradas pelo Vesúvio, tá? No ano de 79. E as ruínas foram encontradas no século XVIII, século da unificação italiana, né? Então, próximo da unificação italiana, que é no século XIX. Mas então, quando tem formação mais dos principados, os reinos, tá? Tais pinturas estavam tanto em espaços privados quanto públicos. Eram cheias de detalhes, algumas em forma de mosaico e algumas com temas eróticos. A unificação italiana, 1871, 1870, junto com a unificação alemã, né? E a gente vai ver os dois últimos ali, né? Aqui a gente tem uma pintura, tá? As colunas são muito legais. Monumentos em homenagem aos imperadores, além de estruturas de templos. Vão possuir narrativas, por exemplo, a de Trajano, que narra a conquista da Romênia, que é a pequena Roma, e a Dácia. Então, olha só a coluna de Trajano. Ela vai fazendo uma espiral, uma narrativa em espiral. Então, dá a impressão que eu tenho um movimento e eu tenho uma história sendo contada ali naquela coluna, tá? A coluna do Marco Aurélio também tem narrativas. O Arco do Triunfo, então a arte romana celebrava as conquistas, tá certo, eu escrevi duas vezes. Os romanos vão celebrar as conquistas com a arte, então colocando o Arco do Triunfo, além de pegar, né, as estruturas dos outros povos, tá? Esses objetos têm narrativas que vão vangloriar os participantes. E aí, por exemplo, além de ser um símbolo de dominação, eu tenho uma história sendo contada. Esse é o Arco de Constantino e a gente tem o Napoleão fazendo a mesma coisa. Ah, eu não conheço esse Sim, o Napoleão se inspira no Júlio César, um autocrata que governa sozinho, que é general, que vai com seus soldados, que é ambicioso. É do lado Esse aqui é o do Constantino. Ah, sim,
dele, lá do Coliseu. no Coliseu. Isso. O Napoleão fica nos Campos Elíseos, na avenida, né? Então você dá de cara com quem chamou. Ah, é, mas eu ia perguntar do Alexandre Grande, que também foi expansionista na Roma. Então ele foi expansionista na Grécia. Na Grécia, é. Ele também teve, tipo. Ele vai fundando cidades com o nome de Alexandria. Ele vai estabelecendo vínculos também. Então tem várias Alexandrias em homenagem. Então, e acabou, gente. Agora acho que dá para. Posso pedir para abrir uma imagem aí? Claro. Então vamos ver o panteão romano.